Queridos amigos, mais uma vez estamos iniciando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Livro esse do espírito de André Luiz, através da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 18º. Mas antes de eu falar um pouquinho do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, nos abençoe em mais este programa que apresentamos pela TV A Caminho da Luz. Nós gostaríamos de relembrar que o capítulo 17º, o capítulo da semana passada, ele vem trazer para nós um pouquinho quando André Luiz, Vicente e Aniceto se encontram naquele castelo juntamente com Alfredo. Eles tiveram a oportunidade de conhecer uma figura muito importante, que é Ismária. E André Luiz achava que Ismária convivia com Alfredo. E ele ficou sabendo que, na verdade, não. Ismária já estava num plano bastante elevado e ela vinha todo mês fazer uma visita a Alfredo. E é interessante que nós vamos podendo compreender nesta colocação como que realmente o mundo espiritual, as coisas é mais complicadas para nos reencontrarmos. Aqui na Terra, na crosta, é mais fácil. Lá existe a questão das dimensões. E a um determinado momento, André Luiz pergunta, mas por que ela não vem ficar aqui? E é interessante que Alfredo fala uma coisa que me marcou bastante. Ele diz assim, não é o superior que tem que descer ao inferior. É o inferior que tem que evoluir e chegar mais perto do superior. Então ele que tinha que se esforçar, ele que tinha que se dedicar para ficar perto de Ismária. Também contou que ali naquele castelo, que é um castelo, é um pronto-socorro, tem 500 servidores, onde eles então preparam remédios, eles preparam os alimentos, tudo é cultivado dentro daquele lugar. Então começa a nos mostrar coisas interessantes, né? Que no mundo espiritual também tem plantação, que no mundo espiritual tem as equipes que preparam remédios, que no mundo espiritual tem os socorros de toda a natureza, e que ali então, como um pronto-socorro, eles atendem as pessoas necessitadas. Vamos relembrar que quando foi escrito esse livro, eles estavam no meio da Segunda Guerra Mundial, onde as coisas estavam bastante complicadas. Então, há um outro fato muito interessante que Alfredo conta que foi lá na Europa e acompanhou um pouquinho do atendimento aos espíritos que estavam ali voltando para a pátria espiritual de maneira tão violenta. E ele conta a dificuldade. Mas há um determinado momento que André Luiz diz assim que pergunta a ele sobre a questão de como estava sendo socorrido aquele povo, que ele estava sendo levado para vários lugares, principalmente trazido aqui para o Brasil para socorro. E André Luiz pergunta como que é a linguagem. E ele diz que cada grupo de pessoas, né, cada 50 pessoas, por exemplo, tem um tipo de um tradutor, que então ele acompanha esse grupo, dá um auxílio para esse grupo e ao mesmo tempo ele consegue falar as línguas, não é? Na tradução. A gente pensa que o Espírito só fala em pensamento, é verdade. A linguagem do Espírito é pensamento, mas quando nós estamos numa condição inferior, quando nós estamos na crosta, nossa linguagem é a boca. Quando nós estamos no mundo espiritual, por exemplo, no umbral, também é a boca, porque nós ainda estamos muito materializados. Logicamente, conforme nós vamos subindo de graduação espiritual, aí sim nós vamos falando pelo pensamento, mas ainda estamos longe de estarmos nessa condição. Então, um capítulo interessante que nos chama a atenção, André, vários pontos que nós devemos refletir aqui. Ele conta o desastre dele do casamento com Ismária, o sofrimento que ele fez Ismária passar por causa de um sócio que ele tinha. O sócio teve interesse na mulher dele. Então começou a envenenar o coração dele, a tal ponto de criar tantas tramas que ele separa da mulher, entrega a mulher para os pais, pega os filhos, contrata uma babá, ele viaja para a Europa e fica mais de 3 anos na Europa. Quando ele retorna,
Ele vai um dia fazer uma visita que estava entre a vida e a morte, o ex-sócio, e o ex-sócio pede perdão a ele por ter feito tudo isso. E aí então ele fica muito chocado porque ele desfez o casamento, desconfiou da esposa e na verdade a esposa era uma pessoa muito boa, muito caridosa, não é? Foi aí que ele compreendeu a grandeza da esposa. Quando ele foi para pedir desculpa, não deu tempo. A esposa foi cometida de uma gripe muito forte, ficou com uma doença e acabou desencarnando. Então, assim é um pouco da história que nós vimos, né, André, no capítulo anterior. É verdade. E hoje, nós dando sequência no nosso estudo natural, sequencial, nós vamos ver o capítulo 18º, que tem como título Informações e Esclarecimentos. Começa André Luiz nos informando. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: "Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta." Dirigiu-nos Alfredo, significativo olhar, e falou: "Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras." Aqui, André, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, para a gente tentar entender um pouquinho o que é o pensamento, não é? Porque quando Ismália pergunta a Aniceto qual seria a programação, ele diz: não, hoje ainda, no final da tarde, no começo da noite, nós iremos para a crosta e nós temos atividades lá. Quando então o próprio companheiro Alfredo, não é? Ele então intercedeu e diz: olha, Aniceto, eu não quero interferir na sua programação, mas eu acredito que o ideal é que vocês fossem amanhã. O que nos chama a atenção é quando ele diz, por exemplo, que em nossos aparelhos assinaram a aproximação de grande tempestade magnética. Veja, esses equipamentos desse livro que foi escrito na década de 40 demonstra para todos nós esses equipamentos que nós temos hoje, por exemplo, da temperatura, onde todas as noites, quando a gente vê o Jornal Nacional, por exemplo, a gente vê o tempo como está em todo o Brasil, por exemplo. São equipamentos que medem, são equipamentos que dão um posicionamento. Só que esses equipamentos veem exatamente o quê? As questões magnéticas. As questões magnéticas são geradas pelo pensamento. E como nós estávamos em plena guerra, ele diz: olha, o dia de hoje foi um dia muito sangrento, foi um dia muito violento nessa guerra que está na Europa. E nós estamos vivenciando um momento muito difícil. E além do problema da guerra, que gera um pensamento desconfortável, nós temos as pessoas que também estão desequilibradas. Por quê? Porque tem filhos na guerra, tem maridos na guerra, e todos eles se encontram desesperados. Então isso nos chamou a atenção. O certo é vocês irem amanhã. Veja, o que dá a entender, que é interessante a gente perceber,
Quando a gente cai num processo de negativismo, a tendência é isso se alastrar. Por quê? Porque nós começamos a sofrer influência do meio. Lembremos que quando nós estudamos na doutrina espírita a questão, por exemplo, a questão da afinidade. Quando nós estamos no momento ruim da vida, quais são os espíritos que nos acompanham? Espíritos da mesma envergadura. Quando nós estamos bem, praticando a caridade, quais são os espíritos que estão ao nosso lado? Espíritos bons. Então, por isso, ele faz aqui essa advertência dizendo, olha, talvez seja melhor vocês irem amanhã. Olha, André, quanto aprendizado nós passamos a ter com esse livro, mostrando um pouquinho como funciona o mundo espiritual, muito semelhante àquilo que acontece no nosso dia a dia aqui na crosta. É verdade, o livro Os Mensageiros tem contribuído e muito no esclarecimento a respeito da vida no mundo espiritual, do intercâmbio das dimensões para com a crosta. Então, às vezes, nós, os espíritas, imaginamos que para os espíritos tudo é muito fácil e, na verdade, não é. Pode ser fácil para um espírito evoluído, para um espírito que já atingiu um grau de excelência no lado espiritual. Mas nós vemos o caso Vicente, o caso de André Luiz, a dificuldade deles de poderem vencer todas essas barreiras vibratórias que naquele momento a Terra estava passando. E muitos podem perguntar, hoje esse plano espiritual deve estar mais calmo, hoje não estamos tendo guerras, mesmo não tendo uma guerra de proporções mundiais, nós vemos as calamidades que nós passamos em muitos países aqui no nosso abençoado planeta e também as trevas em agonia, mediante a este processo que nós estamos passando de final de um ciclo e início de outro ciclo. Talvez, André, para completar o que você está dizendo, nós vemos essa frase que encerra aqui a sua leitura, que diz: espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Olha que coisa interessante, André. Exatamente dentro disso que você vem falar, que você estava explicando com referência ao nosso desequilíbrio mental. Continua a leitura. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. Antes, André, só não deixar passar essa frase que é muito interessante, porque veja como as coisas no mundo espiritual funcionam muito semelhantes às coisas aqui na Terra, não é? Quando o nosso irmão adverte Aniceto, não com referência a ele, porque ele sabia que Aniceto estava numa condição espiritual muito boa. Ele estava preparado para todas essas dificuldades, mas a grande preocupação dele era exatamente com referência a Vicente e a André Luiz, porque eles não estavam preparados para passar por todas essas dificuldades. Isso que nos chamam a atenção. A gente pensa que o espírito está bem e ele está bem, pode entrar em qualquer lugar. Não é assim que funciona, não é? É como um alcoólatra. Ele ficou 30 anos sem beber. Ah, mas ele está há 30 anos sem beber. Pois é, mas se ele ainda tiver o germe do vício dentro de si, a primeira oportunidade que ele tiver, dependendo do ambiente que ele entrar, ele volta de novo. Todos sabem que é assim. Então essa era a preocupação, que esses dois irmãos ainda não haviam conseguido uma preparação total para estar nesse ambiente. Isso nos chama a atenção, André. E esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu: avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo,
De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço, para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotadas de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Veja que fato interessante, alguns pontos que nos chamam a atenção é que tanto Aniceto quanto Alfredo concordam que os dois colaboradores, Vicente e André Luiz, são grandes colaboradores no trabalho do bem, mas que eles ainda não estão preparados de tal é o sofrimento que se faz nessas condições em época de guerra, em especial. E ele fala que, tendo em vista, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a própria Inglaterra, a França, ter sido bombardeada de maneira bastante violenta, esses espíritos foram, sob a misericórdia divina, sendo transferidos para outros lugares, principalmente para o continente americano. E do continente americano, nós aqui no Brasil recebemos muitas pessoas. Nós recebemos pessoas que vieram para receber esse auxílio, para receber essas orientações. Por exemplo, nosso lar. Nós ficamos então tendo uma nova informação, que nosso lar não é apenas uma cidade. Dessa cidade, ela tem vários postos. Nós lembramos que André Luiz descreve que nosso lar está no umbral fino. Então, mais ou menos, para nós entendermos, tem um umbral grosso, que é muito rente à crosta, um umbral médio e um umbral fino. Logicamente, do umbral grosso para o umbral médio, existem várias faixas, e assim também, do umbral médio para o umbral fino, várias faixas também. Em cada faixa, nosso lar tem como se fosse um posto de atendimento, um posto de socorro. Por exemplo, esse lugar que está Aniceto é um posto que atende os companheiros de nosso lar, está ligado a nosso lar. Como esse, existe milhares de casas
em várias dimensões que abrigam esses irmãos necessitados. Então, esses irmãos são trazidos para cá e eles são colocados de acordo da dimensão que ele tem condições de ir. Seja um umbral grosso, um umbral médium, um umbral fino, cada um é atendido na sua condição. Essa é uma das coisas que nos chama bastante a atenção para nós entendermos a complexidade do que é o mundo espiritual. Para muitas pessoas, o mundo espiritual é um mundo espiritual. André Luiz descreve para nós 7 dimensões. E é interessante que nós vamos estudando, cada dimensão tem milhares de subdimensões. Então há uma complexidade na criação divina. Cada um de nós nos encaixamos, cada um de nós nos encontramos na faixa pertinente ao nosso grau evolutivo. Então nós hoje estamos no lugar certo, de acordo com a nossa condição espiritual. Então é assim que ele vem descrever, né, André? Coisa interessante, cada vez que a gente vai estudando, cada vez que a gente vai se aprofundando nas frases, buscando esse conhecimento mais dentro de uma profundidade, nós vamos vendo a complexidade que é o mundo espiritual. E nós relembramos aos amigos que estão nos assistindo que este é o capítulo 18º. Se você está conhecendo o programa a partir deste, você tem no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, desde o prefácio de Emmanuel. É só você colocar youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e ali tem uma playlist só com esse programa, em que eu e o nosso querido Sérgio estudamos desde o prefácio, 1º, 2º, 3º, 4º capítulo, até chegarmos no programa de hoje, que é o estudo do capítulo 18º. E relembramos também que eu e o nosso querido Sérgio Vilar estudamos desde o prefácio até o capítulo de número 50 do livro Os Mensageiros, que é o primeiro livro da série do Espírito de André Luiz, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Livro este que ganhou a telinha do cinema, tendo uma grande apreciação do público. Então você pode também estudar conosco. Todos esses programas estão disponíveis gratuitamente na programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br e canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Continua a narrativa de André Luiz. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nós possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Aqui, André, é só um comentário rápido, depois para a gente seguir, relembrando aquilo que eu já disse. De cada 50 espíritos necessitados, há um, que é um instrutor, que fala a língua daquele país pela qual foi levado esse necessitado. Aqui demonstra claramente, tem muita gente que fala, não, no mundo espiritual a gente fala pelo pensamento. Não é assim. Nós falamos sim pelo pensamento, em dimensões mais altas. A crosta, o umbral, fala com a boca. Com o pensamento, só aqueles que têm condições. É importante a gente olhar esse detalhe, porque as pessoas pensam que o mundo espiritual, os nossos órgãos funcionam normalmente. Esse é um detalhe de suma importância que nós não podemos deixar passar desapercebido. Havia necessidade de um tradutor. Isso é muito importante. Vamos lá, André? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados
são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Olha, André, vamos parte por parte, para a gente não adiantar muito, fazer pequenos comentários em cima dos textos, para a gente aproveitar o tempo e também não perder a linha de pensamento. Então, por que esses irmãos são tirados da guerra? Porque eles se encontram num grau de pensamento tão negativo, de violência tão grande, que paira sobre o coração desses indivíduos, que eles são retirados dessas zonas para levar a lugares onde eles possam ter conforto, onde eles possam ser atendidos com vibrações positivas, com vibrações de amor. Ele fala aqui, por exemplo, para que eles não fiquem com os pensamentos, não é, pestilenciais, esses pensamentos negativos, ruins, que realmente dilacera ainda mais o seu quadro psíquico. Então esse ponto é muito interessante, que ele vem mostrar para nós o porquê que esses espíritos estão sendo retirados da Europa e sendo trazidos para o continente americano. Por isso que neste ano de 2017, nós devemos agradecer e muito, porque comemoramos 90 anos de psicografia, 90 anos de mediunidade, melhor dizendo, do nosso querido Chico Xavier. 8 de julho de 1927, traz a primeira psicografia. A mediunidade do Chico, seja da psicografia, seja da materialização, seja qual, porque ele possuía todas as descritas pelo Livro dos Médiuns, ampliou e muito a visão a respeito do mundo espiritual. Continua André Luiz. Nesse interim, Aniceto interveio, esclarecendo: embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. É interessante, André, que ele fala uma coisa, e como isso é verdade, né? Tem um dito popular aqui no Brasil que diz assim: eu dou um boi para não entrar
numa guerra, numa briga. Eu dou uma boiada para não sair da briga. Parece até um ditado simples, mas mais ou menos se reflete aquilo que os espíritos e que Alfredo vem contar para Niceto no dia de hoje. Por quê? Porque realmente, tanto bem quanto mal, ele estimula. E quando nós estamos no meio de uma condição onde o mal impera, logicamente aquilo faz se agigantar em nossos corações. Por isso da necessidade de retirar aqueles espíritos o mais rápido possível para que os encarnados não sejam influenciados ainda mais pelos desencarnados. Lembremos, aonde estão os nossos irmãos desencarnados quando partem para o mundo espiritual? Estão junto conosco, estão ao nosso lado, estão perto de nós, estão nos influenciando, estão muitas vezes até nos direcionando, como nos explica em uma das perguntas do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos interferem em nosso pensamento? E os espíritos respondem: muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes, são eles que vos guiam e vos dirigem. Olha a gravidade e a complexidade desse assunto, André. Vamos ler um pouco mais para podermos comentar a respeito deste capítulo substancioso. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar, após silêncio mais longo. Estive pessoalmente, a semana passada, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. André, 2 pontos rápidos para dar continuidade na leitura. Primeiro fato é que Alvorada Nova é a cidade mais antiga do Brasil. Muito mais antiga do que nosso lar. Quando nosso lar foi criado pelos imigrantes portugueses, Alvorada Nova já existia. E um outro fator importante é quando ele fala, por exemplo, de que lá ele viu algumas coisas como, por exemplo, planos relativos à ajuda de outros planetas vizinhos que estão mais avançados do que nós, se propondo a nos auxiliar, não apenas vibratoriamente, mas também nos auxiliar dentro daquilo que nós necessitamos. 2 pontos que julgo ser interessante disso que você leu, André. Realmente dá motivos para pensarmos, refletirmos e aprendermos. Continua André Luiz. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza: infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimo-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os
Anáses e Caifáses. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruéis. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei, então, que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança, enquanto rebentavam estilhaços lá fora. Os discípulos do Evangelho cantavam unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandava que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, incluiu o senhor do castelo em tom significativo: é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Aqui nós vamos eleger 3 pontos importantes nessa leitura. A primeira é quando o Ismária fala um pouquinho, que eu acho muito interessante, ela falando das condições humanas, da nossa condição evolutiva, onde nós ainda somos muito apegados ao poder, onde nós ainda damos muita importância para o materialismo. O segundo ponto que eu elejo, desse ponto que o André leu, foi exatamente a visita que o nosso irmão faz a esses lugares de guerra, não é? Então, Alfredo, que visitou esses lugares de guerra, ele percebeu que, diante daquele miasma negativo que havia, por exemplo, em Bristol, uma cidade inglesa, ele faz uma referência que eu julgo ser muito interessante. Ele faz uma colocação do qual ele pega, por exemplo, uma igreja onde algumas pessoas, os cristãos, estavam orando fervorosamente e eles são atraídos para esse ponto de luz. Então, como eles vieram do alto, ao olhar para baixo,
Eles viam só miasmas negros dos pensamentos emitidos por aqueles que estavam na guerra. Mas eles foram atraídos por um único ponto de luz. E quando eles foram se aproximando, eles perceberam que era uma igreja e que havia um grupo de cristãos que estavam orando fervorosamente. Isso é o segundo ponto que nós julgamos muito interessante. E o terceiro ponto, que eu acho que é de sublime importância, é quando ele fala, por exemplo, não é, que eles cantavam, que era exatamente aquilo que fazia os cristãos nos momentos difíceis. É um capítulo substancioso, com muitas informações, com muitas revelações que até então nós não tínhamos conhecimento do mundo espiritual. Então, que nós possamos refletir sempre nesses capítulos que nós estamos tendo a oportunidade de estudar juntos e de ser apresentado posteriormente pelo YouTube, pela TV A Caminho da Luz, porque amplia a nossa visão, amplia o modo que nós vemos a vida e compreendemos o plano que estamos em correlação aos planos que se avizinham à crosta. Queridos amigos, nós estamos encerrando esse programa que é Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, da sua Lavra Mediúnica, do Espírito de André Luiz. Semana que vem nós estaremos estudando um novo capítulo. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.